agradecida a ele por ter aceito o nosso convite do grupo, da Escola Residência Penedo, tá? E eu passo a palavra a ele, tá? Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Primeiro, eu quero dizer que é uma satisfação agradecer o convite da escola, da professora coordenadora Geórgia, pelo convite. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Muitos eu não conheço, provavelmente não me conheçam, mas espero que a gente possa aprender juntos durante esse momento aqui. E qualquer dúvida que for tendo, qualquer dificuldade, podem jogar nos comentários aí que eu vou respondendo, tirando as dúvidas. É que a conexão aqui não é muito boa, eu tive que reiniciar o celular, mas parece que agora deu certo. Vá divulgando para o pessoal, chamando aí, que a gente já vai começar. Isso. Gente, hoje o tema de hoje é humanização, tá? É um tema muito importante, muito rico e que muitos estão precisando, né? Tanto eu, como acho que o professor, a gente precisa dessa reciclagem todos os dias. Além como os nossos alunos que vão ingressar nesse mundo radiológico, como todos que já se formaram, outros que já estão atuando. Isso é muito importante. Fale um pouco dessa humanização nos setores de radiologia. Bom, pessoal, primeiro eu queria começar me apresentando. Meu nome é Iago Brito, eu sou do Rio Grande do Norte. Talvez alguns me conheçam aí de algum evento, algum congresso de rede social. Eu sou técnico em radiologia, estou me formando em biologia também, sou professor, coordenador do curso de radiologia, escritor, tenho artigos científicos, tenho um livro e vou falar um pouquinho sobre humanização, que é um tema no qual eu, junto com o professor Valdir Trudes, alguns anos atrás, nós somos pioneiros em trazer esse tema, essa visão para a radiologia. E durante alguns eventos, alguns congressos, eu pude palestrar, pude produzir material sobre isso. É um tema que eu gosto muito e eu acho muito importante. Porque, normalmente, durante o curso de radiologia, o aluno e a própria instituição, ela fica muito focada na questão do conhecimento técnico específico da área. Ou seja, posicionamento, técnicas radiológicas. Então, não que isso não seja importante, isso é muito importante, mas muitas vezes o aluno ele vai para o mercado de trabalho sabendo fazer a técnica, sabendo fazer o posicionamento, mas ele não consegue lidar com as dificuldades na questão do atendimento ao paciente, das peculiaridades, como atender uma criança, como atender um idoso, como atender um politrauma, como atender um paciente da comunidade surda, de difícil comunicação, paciente com morbidades. Então, isso é um grande diferencial para vocês que vão entrar no mercado de trabalho, porque, de maneira geral, a nível técnico, está todo mundo muito parecido. Então, as clínicas, os hospitais, eles estão cada vez mais cobrando a qualidade no atendimento. O paciente, ele não tem que receber apenas uma boa imagem, ele tem que ter um bom atendimento, e isso vai ser um grande diferencial para nós profissionais da radiologia. Exatamente, concordo plenamente. Então, assim, é um âmbito que a gente tem que perceber que o paciente às vezes chega politraumatizado, o paciente, a questão hospitalar, né? E a questão também do pós-trauma, que é as clínicas. Então, você tem que ter, assim, uma forma de trabalhar muito diferente. Nos desse direcionamento, como seria essa forma de trabalhar? Hospital e clínica. Eu queria, primeiramente, abrir essa conversa com uma frase que eu gosto muito, que diz que todos possuem vontade de vencer, mas poucos possuem a vontade de se preparar para vencer. E o que vocês estão fazendo aqui numa terça-feira à noite, assistindo essa live, vocês estão se preparando para vencer, se qualificando. É muito fácil assistir a live de um cantor, bebendo uma cerveja, mas na hora de estudar, de entender que esse momento que nós estamos vivendo também é de preparação, também é de estudo, isso é muito, muito importante. Então, o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão se preparando para vencer. Agradecer a presença dos mestres Juan Carlos Vidal e da Nancy Oliveira, uma honra ter vocês aqui. Agradecer a presença dos demais. Então, o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão se preparando para vencer. Então, essa é uma frase que eu gosto muito e queria abrir nossa conversa de hoje. Sobre a questão da humanização,
A pessoa até fala, vamos humanizar seres humanos, nós não já somos humanizados. Então, isso acaba ficando muito solto. Cada um atende do seu jeito, cada um trabalha da sua forma, não existe uma padronização, não existe uma cartilha, uma forma de você atender o paciente. Isso acaba ficando muito solto, por mais que sua imagem, tecnicamente, ela esteja boa, seja radiológica, da tomografia, enfim. Muitas vezes o paciente ele sente uma dificuldade, ele sente algo ruim no seu atendimento, porque muitas vezes o profissional ele foca muito no exame e esquece que ali tem um paciente, tem um ser humano. E nós na radiologia nós temos diretrizes de como seguir esse processo de humanização. Uma delas é o capítulo 3 do Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Nós temos um código de ética no qual nos ajuda, nos dá orientações, nos dá dicas de como atender o paciente. E o capítulo 3 desse código, pessoal, quem quiser materiais, depois fala com a professora passa meu contato, eu envio o código de ética, envio os materiais, envio o slide, o que precisarem posteriormente eu posso enviar para vocês. Mas sobre esse capítulo 3, ele fala de maneira específica sobre a relação que existe entre o profissional e o paciente. E o artigo 4 diz o seguinte, que o alvo de toda a atenção do profissional da radiologia, seja técnico, tecnólogo ou auxiliar, é o paciente, é o cliente. E a ele deve estar todo o benefício. E a gente deve agir sempre com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade física e profissional. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que nós estudamos tem que ser voltados para o paciente. A gente tem que se lembrar da imagem, sim, mas nós temos que entender que ali tem um ser humano. E eu vou dar algumas dicas para vocês, principalmente o pessoal que está em estágio, que vai entrar em estágio, que é recém-formado. Claro que eu não quero ensinar ninguém a atender, não é essa a minha proposta. O que eu quero é dar dicas, dar orientações, é mostrar uma nova visão para a radiologia, que nós não temos apenas a tecnologia a nos servir, nós temos também o diferencial da qualidade humana. Iago, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Nesse código de ética, que fala no capítulo 3 do código, do artigo 4, que ele fala como o profissional deve agir mediante ao paciente, correto? Então, assim, nos explane de forma mais clara, né? Como as pessoas devem utilizar esse parâmetro que o código de ética nos dá, questão hospitalar e questão clínica, né? Porque às vezes em clínica você age de uma forma e hospitalar você age de outra forma. Eu digo isso porque eu trabalho com urgência e emergência. Então, assim, você tem que ter outro manejo, correto? Verdade. Inclusive, aqui onde eu estou numa clínica, na clínica que eu trabalho tanto no setor privado, numa clínica particular, quanto no setor público, na UPA da minha cidade. Queria até aproveitar para agradecer o pessoal da Clínica Viver, aqui de Açu, que abriu espaço para me fazer essa live aqui com vocês. Radiologia digital, depois se o pessoal quiser, eu mostro até o equipamento aqui, radiologia digital, equipamento bem bacana. Depois eu posso mostrar para o pessoal aí que quiser. Quem tiver dúvida, radiologia digital também, posteriormente, vou esclarecer as dúvidas de vocês. Mas realmente, professora, tem essa diferença do setor público para o setor privado. Principalmente na questão da demanda. De maneira geral, no setor privado, nós atendemos os pacientes pós-operatórios, nós atendemos o paciente eletivo de empresa. E já no setor público, a gente atende de tudo, é SAMU, urgência, emergência, mas independente disso, o que eu quero passar para vocês é que a importância da qualidade no atendimento. O paciente politrauma, ou o paciente que esteja em delírio, ou a criança, o recém-nascido, ele merece a mesma qualidade no atendimento, seja no setor público ou no setor privado. Muitas vezes o paciente ele diz, eu fui atendido por você em outra clínica e você é diferente, porque você atende a gente do mesmo jeito no setor público e no setor privado. Nós, como pacientes, nós somos pacientes também, a gente reclama porque muitas vezes o médico no setor público nos atende mal. E quando a gente vai para ele no setor privado, a gente é bem atendido. Então, essa diferença, para nós da radiologia, ela não pode haver. Então, eu queria começar dando algumas dicas para vocês. Primeiro, eu queria dizer o que não pode ser feito. Porque muita gente
confunde a questão da humanização do fato de querer ser íntimo do paciente, ser melhor amigo do paciente. Era a próxima pergunta que eu iria fazer. E a humanização ela não é isso. Você não é o melhor amigo do paciente, você não é íntimo dele. Então é o chamado comportamento paternalista. O comportamento paternalista é aquele que você se sente íntimo do paciente, amigo do paciente, a utilização dos chamados termos impessoais, chamando o paciente de meu amor, de vozinha, de tia, de vodes. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de linguagem, ela deve ser evitada. O paciente, ele tem um nome, nós sabemos o nome do paciente, porque o paciente ele vem com a requisição, ele vem com a ficha. Então, a gente deve chamar sempre o paciente pelo nome dele, de senhor, de senhora. Então, alguns pacientes até reclamam, é o costume. Às vezes, eu pego um paciente de 18 anos. Aí eu já chamo de senhor, de senhora e digo o nome do paciente. De tanto que eu sou acostumado a falar dessa forma. E uma forma da gente abrir o diálogo é sempre perguntar, por mais que nós saibamos, perguntar, senhor, senhora, qual o seu nome? Abra o diálogo dessa forma, não fica focado apenas em logo fazer o exame, senta o paciente numa cadeira na sua frente, olha no olho dele, pergunta, senhor, qual o seu nome? O que lhe trouxe aqui? O que aconteceu? Então a gente pergunta ao paciente o que aconteceu, mas muitas vezes isso é mal visto pelos próprios profissionais da radiologia. Ah, mas você vai perder tempo, você vai demorar. E a fila lá fora, o pessoal reclamando lá fora. Gente, a gente faz isso em 30 segundos, 1 minuto. A gente senta o paciente, pergunta qual o seu nome, o que aconteceu. Isso vai nos ajudar a ter uma melhor confiabilidade entre o paciente e a gente. E também vai nos ajudar para a gente entender o que trouxe o paciente aqui. Por exemplo, um exame que nós pegamos muito, todos nós aqui, uma radiografia de tórax. A gente pega a radiografia de tórax dezenas todos os dias, mas existem diversas variáveis do paciente que está com suspeita de DPOC, que está com dispneia, com tosse, para o paciente que teve uma queda de cavalo, uma queda de própria altura, um acidente automobilístico, que o exame de tórax está ali para um estudo de fratura de costela. Isso, a gente tendo essa informação, vai nos ajudar que, na parte técnica, porque estudo pulmonar, estudo de doenças pulmonares, normalmente a gente trabalha com KV mais alto, MAS mais baixo. Já para estudo de arcos costais, suspeita de fratura, a gente dá uma inversão. A gente baixa um pouco mais o KV, aumenta mais um pouco mais o MAS, além dos diferenciais de posicionamento. De maneira geral, tórax se faz o PA e o perfil. Já para estudo de arcos costais, vai se fazer o PA ou AP e as oblíquas, de acordo com o paciente. Então, a gente entender o que trouxe o paciente aqui, o que aconteceu com ele, isso é otimização do serviço. A gente está otimizando, a gente não está perdendo 1 minuto, 5 minutos. A gente está ajudando a salvar a vida do paciente. A gente está evitando que aquele paciente seja mandado para casa e passe dias com dores para depois voltar para fazer um outro exame para ser descoberta a lesão. Então, a gente tem que entender o que trouxe o paciente aqui. Então, esse comportamento... Uma boa anamnese, não é verdade? Uma boa anamnese. E isso, pessoal, não é perca de tempo. Isso é otimização do serviço. Mas entendendo também essa questão de que os termos paternalistas e impessoais, eles devem ser evitados. O paciente ele não deve ser chamado por número ou não deve ser chamado no diminutivo de vô, de vó, de senhor, de senhora. De senhor, de senhora, não, de vô, de vó, de tia, de amorzinho. O paciente ele deve ser chamado de senhor, de senhora e por seu nome, tá bom? E seguindo algumas dicas agora positivas para os profissionais da radiologia, eu vou passar alguma parte de conduta profissional. Além do código de ética, nós temos uma conduta a ser seguida, que eu passo sempre também para os meus alunos. Tem alguns alunos meus online aqui, eu vi a aluna Mônica, que já foi minha aluna de sala de aula e de estágio, eu sou supervisor de estágio também. E é importante a gente organizar o conhecimento do profissional, o conhecimento do aluno. E a parte mais importante, a parte inicial, ela é a tranquilidade e a autoconfiança. Nós, de maneira geral, nós temos que estar primeiramente tranquilos e termos também autoconfiança. O que traz a tranquilidade e a autoconfiança? Gente, só tem uma saída para a tranquilidade e para a autoconfiança. É o estudo. É você estudar.
quando você estuda, quando você entende que vai fazer um exame, pô, esse exame aqui eu sei fazer ele. Então, isso é muito importante. Obrigado aí, pessoal que está elogiando. Então, a autoconfiança, ela é muito, muito, muito importante. E o que traz ela vai ser o conhecimento. A insegurança da gente saber, poxa, será que esse exame aqui eu sei fazer? Será que esse exame aqui ele tá bom? Será que não tá? Ou a insegurança de ter medo, de não fazer um posicionamento extra, de não fazer um posicionamento diferenciado para ajudar o médico no diagnóstico. Então, a principal saída é estudar muito posicionamento, estudar muita técnica. Posicionamento, professor, até porque quando você pega um paciente desse no trauma, você não pode fazer várias vezes a mesma incidência, errando, porque errou um KV, ficou muito escuro, ficou muito claro, você tem que ser preciso por conta da condição do paciente. Uma pergunta aí acho que é Renilson, passou rápido. Renilson, o Renilson perguntou se o paciente for criança, eu posso ficar chamando ele como diminutivo? Isso. Renilson, eu particularmente, eu evito chamar o paciente no diminutivo. Eu prefiro, deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu prefiro dar a ele minha galinha pintadinha, meu homem de ferro, o galinho aqui. Eu chamo o paciente pelo nome e dou um brinquedinho a ele, sento ele na minha frente, falo que não vai ter injeção, falo que ele não vai sentir dor, dou um brinquedinho para ele brincar enquanto faço o cadastro. Faz o exame com a luz acesa, não apaga a luz, não deixa a sala escura. Antes de posicionar o paciente, tenta preparar toda a sala, coloca a técnica, coloca a distância, coloca na altura certa. Prepara tudo, deixa o paciente brincando lá com a mãe, enquanto você prepara tudo, faz com a luz acesa, chama o paciente pelo nome, dá um brinquedinho, deixa a criança brincar. E aí, rapidamente, a gente vai conseguir fazer o exame. Além disso, tem pirulito, chocolate, confeito. Como eu não tenho a galinha pintadinha, nem o homem de ferro, às vezes eu dou meu telefone para botar a galinha pintadinha ou a Peppa, né? Isso mesmo, essa é a saída muito boa. As crianças hoje em dia, elas não brincam muito com brinquedo, né? Elas preferem o celular. Então colocam a música que o paciente gosta, que a criança gosta, coloca a musiquinha, mas eu evito chamar mesmo a criança pelo diminutivo. Mas existem outras saídas. A da luz acesa também é uma boa. Normalmente, quando você apaga a luz, a criança ela dá um gelo, ela tem um medo, porque volta a se sentir insegura. Mas tem várias saídas que podem ser feitas com relação à criança. Marcos disse assim, rapaz, ele colocou assim, rapaz, mas um crânio é osso para fazer de uma criança. É verdade. É verdade. Um crânio é osso. Então, esses exames são difíceis. Além disso, eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um certificado que eu mandei fazer, um certificado de coragem. Para mim aparece aqui de cabeça para baixo. Não sei se vocês estão vendo aqui como é, mas enfim. Não, agora está certo. Então, eu montei esse certificado de coragem. Quando termina o exame e a criança não chora, eu dou esse certificado à criancinha, a mãe assina com o nome. Depois a criança vai se sentir até orgulhosa, porque não chorou. Tem o pirulitozinho para dar de presente à criança. Sempre perguntar, se vocês forem oferecer alguma coisa à criança, um doce, um pirulito, um chocolate, sempre perguntar à mãe antes, senhor, senhora, eu posso dar isso a ele? Fala baixinho para a criança não ouvir. E pergunta, se a mãe autorizar, vocês vão e oferecem como um prêmio à criança pelo fato dele não ter chorado, por ter se comportado. Então, existem algumas saídas que nós podemos fazer. E lembrando, pessoal, que isso serve tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, não é apenas a questão do setor privado. O setor público, a criança que necessita disso, é óbvio que se for uma urgência, um paciente, uma super urgência, a gente não tem tempo de fazer isso, certo? A gente não tem tempo de sentar a criança, dar um pirulito ou botar para ela brincar com um brinquedo. O colega até falou no exame de crânio, provavelmente um trauma, a gente faz o exame em segundos, em poucos minutos. Mas, se possível, faça. É um diferencial.
E isso vai servir como diferencial para vocês para o mercado de trabalho. Aquele paciente que for bem atendido por vocês, quando ele chegar lá fora, ele vai dizer, sabe o quê? Que você foi bem atendido. Que naquele hospital, onde ele é mal atendido em todos os setores, ele só foi bem atendido no raio-x. E quem é que estava de plantão no raio-x? É você. E isso vai gerar para você uma confiança no seu trabalho. E os profissionais, os empresários, eles vão saber, aquele profissional, ele não gera apenas uma boa imagem, ele é bem falado com as pessoas falam. Então, vai ser bom para a minha clínica ter um profissional como esse. Porque você está... Interrompendo um pouquinho, o professor Antônio Leão, que muitos devem conhecer em Fortaleza, que ele dá aula de pediatria, e ele sempre diz no EPROCE, onde ele dá aula, ministra, ele sempre diz, gente, o profissional tem que atender, tem que ir o cabelinho arrumado, o jalecozinho impecável. Você já pensou você atender uma criança, você todo descabelado, com jaleco amassado, a criança já chega numa sala super fria, num ambiente escuro, então acende a luz. Então ele dá essas dicas justamente porque as crianças já têm o trauma da questão do branco, né? Então ele sempre fala para ir organizado, né? Porque se você for todo maltrapilho, a criança vai se assustar. Isso aí, eu conheço sim o professor Antônio Leão. Falou a questão do IMPROCE, um super evento que acontece anualmente em Fortaleza. Ano passado eu tive o prazer de palestrar lá. Não sei se está aqui, mas agradecer ao professor Milton Castro, lá em Fortaleza. Doutor Alessandro deixou uma mensagem muito importante. Doutor Alessandro é um médico fantástico. Está finalizando aqui. Acalmou a criança, o exame saiu perfeito. Ajudou demais na conduta. Obrigado, doutor Alessandro, pelas palavras. O médico realmente aconteceu esse caso. Uma criança foi atingida por um PAF, ou seja, no setor público, numa UPA, ou seja, uma urgência, muito sangue, muito choro, muita correria, família, tia, aquela loucura de serviço público de urgência que vocês sabem. Mas nem por isso eu peguei a criança, botei o cassete embaixo e fiz de qualquer jeito. É muito importante a gente tentar acalmar a criança, acalmar a família. Uma dica que eu dou, normalmente nesses casos, a família ela quer entrar toda no setor. Todo mundo quer entrar na sala de raio-x. É meu filho, é meu sobrinho, é não sei quem. Calma, fica só uma pessoa aqui, senta a pessoa assim, ó, senta aqui, respira, os outros coloca para fora, fecha a porta e acende a luz. Eu costumo dizer para os meus alunos que o paciente mais importante que existe, é o que está na sala com você. Então não importa se lá fora tem 50 pacientes, não importa se estão batendo na porta ou se estão gritando. O paciente que você deve focar, o paciente mais importante é o que está dentro da sala com você. Foque somente nele, dê a ele o melhor atendimento, faça para ele o melhor exame. Quando ele sair, o próximo que entrar será o melhor paciente. Será o paciente mais importante. Então não adianta a gente pensar, atender um paciente pensando no que está lá fora. Então nós temos que focar no paciente que está dentro da sala conosco. Essa é outra dica bastante importante. Deixe bater lá fora, deixe gritar. No começo eu sofri até não sei se a palavra é preconceito, mas sofri até um julgamento de que meus exames no serviço privado, eles demoravam um pouco mais do que meus colegas. E que algumas pessoas poderiam não gostar, porque setor privado, quanto mais pacientes, melhor, né? Então, quanto mais rápido eu atender, é melhor. Só que eu consegui mostrar o tempo que não. Que aquele paciente que estava lá fora reclamando que estava demorando, quando ele entrava, ele sabia por que demorava um pouco mais. Porque ele era bem atendido, porque ele era bem tratado, porque ele sentia que alguém se preocupava com ele além do exame, além do dinheiro que ele pagou para fazer o exame. E quando ele saía com outra cara, saía elogiando. Então, por mais que você sofra esse julgamento, supere isso, foque no seu trabalho, converse com as pessoas, busque experiência, que isso vai ser um grande diferencial para você no mercado de trabalho. Então, nós temos que lembrar que muita gente fala da questão do mercado de trabalho na radiologia. Nós não temos apenas o setor público, nós não temos apenas o concurso, o processo seletivo, que muitas vezes a pessoa reclama que não tem experiência.
Existem cada vez mais o setor privado estar trazendo, contratando pessoas, investindo, e diferente do que algumas pessoas pensam ou querem pensar para utilizar como desculpa, não é apenas indicação. Os empresários, eles pesquisam sobre você. Os empresários, eles estudam sua vida. Eles pegam seu currículo, eles olham suas redes sociais, o que essa pessoa posta, essa pessoa estuda, essa pessoa não estuda, é uma pessoa que não está nem aí, o que falam sobre ele, quem foram os professores. Então, o empresário, antes de contratar, ele busca saber quem é você. É óbvio que existem as indicações, o que aqui nós chamamos de peixada, enfim. Então, mas você, como profissional, tem que buscar sempre se qualificar e nunca baixar a cabeça. Eu terminei meu curso no final de 2014 e eu passei 2 anos desempregados. Ao terminar meu curso, eu não consegui emprego. E olha que eu terminei meu curso, eu já palestrava, eu já tinha artigo científico, eu era aluno e já dava aula para os meus próprios colegas de sala, mas não consegui emprego, porque não tinha. Mas eu não desisti, continuei estudando, continuem estudando, não desistam, invistam, participe de eventos. Tem congresso aí em todo canto, participe de eventos. Se não sabe, pergunta a professora, pergunta a mim, onde tem evento, onde tem curso, qual curso é bom. Invista, faça curso, porque isso não é gasto, isso é investimento. Quando a oportunidade chegar, você vai respirar e vai dizer, eu estou pronto, sabe por quê? Porque eu estou aqui porque eu estudei, não foi indicação de ninguém. Eu me qualifiquei para estar aqui. Então você estará pronto para isso. Você que não conseguiu emprego, você que está com medo de fazer o curso ou de terminar o curso porque o mercado de trabalho é difícil, porque a área é desunida, não desista. Continue estudando, que tem muitos profissionais que vão lhe ajudar, vão dar materiais, vão tirar suas dúvidas, e eu, quanto a professora, quanto vários outros, somos desses profissionais. Vocês não estão sozinhos, a gente pode ajudar vocês. E sempre lembrando, de maneira gratuita, não cobro nada para ajudar ninguém, para enviar material nem nada. É o que eu sempre digo a eles. Gente, estudar. Então, você estudando, você se qualificando, não existe sessão onde não vai haver emprego. Gente, tem emprego. Agora, você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que ser, além de um bom profissional, um bom ser humano. Ter a humildade de querer perguntar, professor, onde é que tem um curso? Eu quero fazer uma especialização, eu quero estudar. Porque a radiologia em si, todo dia se modifica. Todo dia se transforma. Então, se você não estudar, você fica para trás. E quando você fica para trás, vem outros mais na frente. Então, não precisa desistir. Tem que ir à frente. Existem professores como eu, você e tantos outros aí que querem ajudar. Os meus alunos mesmo sabem. Às vezes eles, professora, mande uma coisa para mim. Eu mando. Mande uma apostila para mim. Eu mando. Gente, a gente está aqui para ajudar. Fazer com que você seja um bom profissional, tá? Estão perguntando aqui, a Cássia, quanto às consequências da radiação? Professor. Boa pergunta, Cássia. Obrigado pela interação. A radioproteção também faz parte da humanização. Você saber o princípio ALARA, você saber a otimização do serviço, você saber que tem que utilizar a menor dose possível para uma boa qualidade da imagem, também é humanização. Você proteger o acompanhante que vai ter que segurar a criança, você proteger a criança, proteger o paciente de maneira geral, isso também é humanização. Muitas vezes eu vejo, infelizmente, alguns colegas para fazer o exame rápido, bota a mãe, o acompanhante lá para segurar a criança, mete a radiação, não quer nem saber, libera. Não pergunta nem se a acompanhante está grávida ou está com suspeita de gravidez. A gente tem que entender que a radioproteção, ela também faz parte da humanização. Ela também faz parte da qualidade do atendimento. Eu pego muito paciente que vem ser atendido na clínica que eu trabalho, na UPA, que diz, poxa, eu fiz esse mesmo exame uns meses atrás em outro lugar e ele não botou esse avental em mim. Por que você está botando? Então, isso gera até um constrangimento. Realmente, porque o outro profissional não tem aqui do lado, não oferece no setor os EPIs, por que não usar? É rápido, é prático. Então, a radioproteção e a utilização da dose é, sim, parte da humanização. Eu estou aqui, professor, mas às vezes não tem proteção para
todos. E aí, é como você falou. Então, se tem, por exemplo, um acompanhante de idoso, e é só um acompanhante, então, se tiver um protetor, vai ser para esse acompanhante. Então, não adianta encher a sala de gente, porque não vai resolver. Às vezes, deixa o paciente nervoso, às vezes, quando é criança, é que a criança chora, porque vê todo mundo em cima, e não ajuda nem o paciente, nem o profissional. É, exatamente. Acompanhante é algo complexo, porque nós não temos uma diretriz de orientação básica. De maneira geral, pelo que eu vejo, todo mundo aceita ter acompanhante. Eu só gosto de acompanhante quando é paciente ou menor de idade ou idoso. Mas muitas vezes o acompanhante ele atrapalha mais do que ajuda. Não por maldade dele, mas é porque muitas vezes o acompanhante ele acha que sabe fazer o exame. Se eu assim está certo, é assim mesmo. Ou se não, porque o acompanhante está extremamente nervoso, agitado. Isso deixa o paciente mais nervoso, mais agitado ainda. Então é muito importante a gente ter essa visão de quando será necessário ter um acompanhante. Quando será necessário ter uma ajuda. Essa pessoa vai ajudar de alguma forma? E se sim, você tem que proteger ele. Então, pessoal, voltando aqui para a parte de conduta, né, um assunto muito bacana, todo mundo participando. Voltando aqui para a parte de conduta, a gente estava falando na questão de tranquilidade e autoconfiança. Outro ponto muito importante é fazer e fazer bem feito. Nós temos que ter autocrítica. Nós temos que ser exigentes com o nosso trabalho. O que se tornou muita moda que eu vejo aí é entregar a imagem de qualquer jeito. Não, assim tá bom. Não, dá para passar. Não, esse médico aí é clínico geral. Não, não sabe não. Não, vai caminhar para tomografia. Então, ou seja, a gente tira a nossa responsabilidade, a gente assina a nossa incompetência, porque entrega o exame de qualquer jeito e o médico que se vire. Ora, nós não gostamos de dizer que somos os olhos da medicina? Então, nós temos que ser bons olhos, temos que ter óculos, temos que ter uma boa visão, oferecer uma boa visão para o médico. Então, temos que ser autocríticos, sim, com o nosso trabalho. Olhar a imagem, entender a anatomia, entender de patologia. Eu vi que agora há pouco entrou o professor Juan Vidal, e assim como eu, o professor Juan Vidal também gosta de estudar muito a parte patológica, e muitas vezes eu vejo que alguns profissionais da radiologia utilizam isso como muleta. Ah, mas nós da radiologia não damos diagnóstico, nós não damos laudo, nós não podemos dizer ao paciente, realmente, legal, perfeito, nós não podemos dar laudo, nós não podemos dar diagnóstico, mas isso não nos impede de conhecer e de estudar. Doutor Alessandro estava aqui presente, e na UPA, a gente tem muita liberdade de conversar com os médicos, e muitas vezes o médico, quando passa a confiar no profissional, ele pergunta, e aí, Iago, tá vendo alguma coisa aí? Iago, não estou vendo nada não, o que é que você acha? O que é que você acha? E a gente, se a gente não souber, a gente vai fazer o quê? Vai baixar a cabeça, dizer, doutor, não sei não, com você aí. Só que quando você, eu costumo dizer aos meus alunos, quando você tem educação e conhecimento, você conversa com qualquer pessoa. Então, você tendo educação e você tendo conhecimento, você pode conversar com um médico, você pode conversar com um colega de trabalho e entender anatomia e entender patologia é muito, muito importante. Não para dar diagnóstico, não para dar laudo, mas para você entender o porquê você está fazendo aquilo, entender a imagem. Isso, estudar. É estudar, Porque às vezes estudar. Professor, porque às vezes você faz um exame e você, se você entender da patologia, você vai ver que tem uma coisa errada. E se o médico que tem confiança em você chegar, olha, porque você já vê mais isso do que eu, você consegue ter um olho mais melhor do que o meu, o que é que você acha? Sempre acontece. Então, assim, você dizer, ah, mas eu não posso dar laudo. Tudo bem, realmente não podemos, mas conhecimento é poder, né? Então, você tem que saber, não porque, ah, eu vou fazer um raio-x de tórax. Por que eu vou fazer um raio-x de tórax? Qual é a patologia que está lá prescrito Aí vai dizer, eu quero suspeita de TB. E se eu não souber o que é uma TB? Como é que eu vou fazer um exame às cegas, sem saber? Pois é, e o problema que eu vejo é os estudantes, alguns professores, utilizarem isso como desculpa para não estudar.
Eu não vou estudar patologia não, porque eu não sou médico. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, o colega até falou, acho que é Carlos Henrique. Valeu, Carlos Henrique, pela presença. É exatamente isso. Tendo conhecimento, tendo habilidades, vai lhe ajudar muito. Inclusive, para uma outra oportunidade, fez o exame, não estudou a patologia, repete, faz um posicionamento diferente, faz uma oblíqua, faz uma adequação, um axial, enfim. Eu postei até um caso, pessoal que está online aí, eu O sou pessoal botou administrador. aqui, uma prima minha colocou quanto orgulho de você, prima. Prima Estela, prima Jússi, prima Nildinha, estão todos assistindo a nossa aula, lá em Brasília, em Canidé de São Francisco. Valeu, Sejam pessoal, bem-vindos. sejam todos bem-vindos. Inclusive, eu postei um caso, eu sou administrador do grupo Radiologia em Foco. Quem não participa, pessoal, só no Facebook aí colocar Radiologia em Foco. É o maior grupo de estudos de radiologia da América do Sul. Muitos casos, muitos debates. Temos grupos no WhatsApp também, Radiologia em Foco. Postei lá até esses dias. O médico solicitou radiografia de tórax, PA e perfil. E o paciente ele alegava dor nos arcos costais esquerdos depois de um trauma sofrido. Ou seja, o PA e o perfil esquerdo eu fiz pela solicitação médica, mas não foi possível identificar a lesão. E o que foi que eu fiz? Como o paciente estava com muita dor, fiz um exame de arcos costais. Então, a distância deixa de ser 1,80 m, passa a ser 1 metro. Colimo apenas o hemitórax, quando o paciente senta dor, faz o AP, faz a oblíqua, muda a técnica, coloca a técnica adequada. E o que foi que aconteceu? Apareceu a lesão quando eu fiz com a técnica adequada para arcos costais. Então, muitos profissionais, eles ficam apenas, são robôs. O médico, ele solicita, ele faz o exame, nem bota no negatoscópio, nem olha a imagem, já libera. Então, tenta otimizar o serviço. E isso só é possível se vocês fizerem o que a gente conversou lá atrás na questão da anamnese. A anamnese ao paciente, ele é muito, muito importante. E você conhecer de anatomia, conhecer de patologia, conhecer os posicionamentos, para você conseguir ajudar. E não simplesmente mandar o paciente com as imagens, para o médico mandar para casa, e ele passar 2, 3, 4 dias, uma semana com dor, ter que voltar para o hospital, para aí sim o médico pedir um exame específico. O quanto você não ajudou o paciente fazendo um exame especial, tendo conhecimento, sabendo que o que você está fazendo vai ajudar o paciente. Então, essa otimização do serviço é muito importante. E a gente estava conversando esses dias sobre a questão do paciente surdo, né? Da questão de Libras, na verdade, que é muito importante, né? Porque às vezes você pega um paciente nessa condição e você, se você não tiver uma forma de falar, fica muito complicado a questão de fazer esse exame. Pois é, a humanização ela tem que ser ampla. Então a gente já falou da questão da criança, do trauma, mas também nós temos a questão do paciente da comunidade surda. Você que está aqui nessa live, que está nos acompanhando, você já se colocou como profissional? Como você vai atender um paciente surdo? Um paciente que não lhe ouve? Você está preparado para isso? Então, é muito difícil. Você podendo fazer, faça um curso de Libras. Eu, inclusive, estou fazendo um artigo científico específico para me estudar e mostrar qual a importância do conhecimento de Libras para o profissional da radiologia. Então, a gente não precisa dominar a língua de Libras, mas coisas básicas de como colocar o paciente em pé, como deitar ele, como dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E não ficar apenas apontando, fazer. Imagina o sentimento daquele paciente de inutilidade em não poder nem se comunicar com você. Então, um detalhe, um preparo, um conhecimento a mais vai fazer uma grande diferença para você como profissional. E eu estou fazendo esse artigo, posteriormente vai ser publicado quando tiver pronto, e para a gente dar algumas diretrizes e orientações de como atender o paciente da comunidade surda, além de algumas outras orientações. A ideia é fazer uma cartilha onde eu darei dicas e orientações de como atender todos os pacientes. E aí, por capítulo, a gente vai criança, idoso, politrauma, surdo, enfim, diversas outras orientações que a gente deve dar à variedade de pacientes que nós temos. Iago, me diz uma coisa. Às vezes, no trauma,
questão hospitalar, a gente pega também muito paciente embriagado, muito nervoso. Como se portar dessa tal forma, com esse tipo de esse público? Nós temos, principalmente no setor, na UPA, na urgência, nós pegamos esse tipo de paciente, paciente alcoolizado, paciente que está em delírio devido ao trauma, eu peguei recentemente, o paciente estava delirando, chorando, pedindo socorro. Então, o que eu aconselho fale, não deixe o paciente só. Vai dar tudo certo. Senhor, senhora, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, eu estou cuidando de você, vai dar certo. Não deixe o paciente falar sozinho. Mas, Iago, o paciente está bêbado, está falando besteira. Se comunica, não deixa o paciente só. Vai pegando o cassete ou o chassi, vai colocando no lugar, mas vai conversando com o paciente. Mantenha ele comunicável. E, óbvio, se o paciente ele estiver em alto nível de estresse, estiver agressivo e não tiver, de alguma maneira, conseguir fazer o exame, aí você só informa isso ao médico. O médico provavelmente vai medicá-lo, vai orientá-lo e, posteriormente, ele retorna para fazer o exame. Nós também não temos que fazer de maneira obrigada se o paciente ele não permitir. Isso, inclusive, entra no próximo ponto que eu iria falar, que é com relação ao bom senso e o respeito à dor. Essa questão do respeito à dor eu costumo falar bastante em minhas palestras, porque é uma coisa pouco abordada na radiologia. O que eu vejo muito é os profissionais fazendo o exame de qualquer jeito e o paciente, ele que se tore de dor e que aguente a dor para lá. Eu tenho que fazer o exame assim, tenho que lhe colocar nessa posição e você que se vire com sua dor. Eu tenho que fazer minha imagem. E não pode ser dessa forma. Nós temos que ter bom senso e respeito à dor. Para isso, nós precisamos entender de anatomia, entender de patologia, conversar, fazer uma boa anamnese e também sermos criativos. Nós não temos que fazer os exames de qualquer jeito, nós não temos que submeter o paciente a todo tipo de situação, nós temos que ter respeito à dor e temos que ter criatividade para que a gente possa fazer um exame adequado, mas que também não gere, primeiro, uma outra lesão ou que aquela lesão que o paciente esteja se agrave, nem que a gente exponha aquele paciente a uma dor extrema. E se aquele paciente fosse nossa mãe ou nosso filho? Será que a gente faria dessa forma? Se a gente tivesse de acompanhante e um profissional fizesse um perfil de joelho de qualquer jeito, paciente com lesão axial ou qualquer posicionamento, será que a gente se sentiria bem? Então a gente tem que imaginar que aquele paciente, ele precisa de nossa preocupação e nós temos que respeitar a dor dele. Temos que fazer os exames, sim, mas usar criatividade e utilizar do nosso conhecimento patológico e anatômico para realizar a melhor imagem possível, sem gerar muita dor àquele paciente. Certo. Deixa eu te perguntar aqui. Então, nós temos que ter uma arte de humanizar, né? Nós temos que ter um jogo de cintura bastante... qual seria a palavra correta? A gente tem que ter essa humildade de se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia, não é verdade? Às vezes você quer fazer de qualquer jeito, não, que nada, está embriagado, tá isso. Gente, a gente está lá todos os dias trabalhando para o bem do paciente. Eu queria contar até uma situação que eu passei. Uma vez eu estava num setor e eu estava como professor de estágio. Estava eu e meus alunos, e como eu estava como professor de estágio, eu não era o técnico de plantão. Tinha um profissional de plantão pelo setor. Chegou uma paciente do sexo feminino sentada numa cadeira de rodas, exame de quadril. E a paciente ela vinha gritando de dor. Lá no final do corredor a gente já sabia que a paciente vinha para cá, gritando, gemendo, e esse técnico que estava de plantão, ele comentou para a paciente ouvir. Quando o paciente vem chorando assim, vem gritando assim, nunca é nada. Eu fiquei na minha, deitei a paciente, fiz o exame. Quando saiu a imagem, eu botei no negatoscópio, fratura de articulação coxo-femoral enorme.
E a paciente com essa fratura veio sentada numa cadeira de rodas. Então eu coloquei a imagem, só fiz olhar para ele. Solicitei uma maca, não coloquei mais a paciente na cadeira de rodas, chamei o maqueiro e a paciente foi com a imagem. Depois eu falei para os meus alunos que a gente nunca pode julgar a dor de ninguém, porque é muito fácil a gente falar que nunca é nada quando a gente está bem, quando a gente está saudável. E a gente tem que entender que quem sente a dor é o paciente. Sim. Por mais que ele esteja embriagado, por mais que ele esteja delirando, ou por mais que seja uma criança, por mais que seja um paciente oncológico, ou qualquer coisa que seja, nós temos que entender que a dor quem sente é o paciente. E o bom senso e respeito à dor, ele é muito importante. E entra no outro ponto que eu ia falar para vocês, que é a questão do evitar comentários sobre paciente. Sim. Nós não temos esse direito. Nós não podemos julgar o paciente, nem a dor dele, nem a parte ética, se o paciente é homossexual, se o paciente tem biotipo tal ou não tem, ou tal cor. Isso não faz diferença. Se o paciente é um ser tem humano. outras patologias, como HIV ou alguma coisa que vem referente na ficha do paciente, isso não, você não pode olhar diferente para o paciente por essas questões. Você tem que atender o paciente como um paciente normal, paciente que venha com dor, ou paciente que mesmo que não venha com dor, mas você tem que respeitar o paciente, não comentar nada, não, porque isso gera um constrangimento ao paciente. Às vezes tem paciente que às vezes chora. Às vezes tem... Essa semana mesmo eu atendi um paciente que ele levou um idoso, levou uma queda com uma fratura de falange distal, e ele começou a chorar. Porque eu sou sozinho, porque eu fui conversar, fui ajeitar, vamos fazer aqui o exame. Vamos... Então, o paciente se calou, o paciente se sente seguro. Porque você ajeitou ele, mostrou, explicou, fez o exame dele e ele se sentiu assim agradecido. Assim, estava com pressão alta. Então, o paciente vem com fatores de coisa. Pressão alta por conta da dor. Então, às vezes, o paciente já é hipertenso. Então, você vai falando com o paciente, conversando, explicando, mostrando a ele o manejo. Então, o paciente se acalma, se tranquiliza. E o paciente parou de chorar, fez o exame dele, bonitinho, e foi mostrar ao médico. Então, é a questão de como você lidar com o paciente. Não é verdade? Exatamente. Respondendo uma dúvida que o Dr. Rogério mandou para o meu WhatsApp, agradecer ao Dr. Rogério aqui, radiologista, ele perguntou como nós devemos nos portar com paciente trans, paciente da comunidade LGBT, que mais. E muitas vezes nós pegamos esse paciente e nós não chamamos ele na nomenclatura do nome correto. Então, de maneira geral, nós temos que chamar o paciente pelo nome que está na ficha. O paciente ele tem direito a ser chamado da maneira que ele quiser, com o nome que ele quiser. Inclusive, tem identidade para isso. Mas se você, como profissional, ficar em dúvida se vai tratar ele no artigo feminino ou no artigo masculino, pergunte. Não tenha vergonha. Senhor, senhora, como você prefere ser chamado? Artigo masculino e artigo feminino. Como você prefere ser chamado? Porque você está gerando empatia. Você não vai ficar forçando uma situação. Se sentiu constrangido, se sentiu inseguro, pergunta ao paciente como você quer que eu o chame. Como você prefere que eu o chame? É melhor do que ficar tentando forçar algum tipo de situação. Então, passando aqui, mais algumas dicas. Cada paciente ele é único e ele é incomparável. Por isso que quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Porque cada paciente ele é diferente. Por mais que sejam 20 tórax, são 20 seres humanos diferentes, 20 atendimentos diferentes. Então, cada paciente ele é individual, ele tem sua personalidade. Como eu disse no começo da live, abra sempre o diálogo. Sente o paciente na sua frente e pergunte o nome dele, e pergunte o que o trouxe aqui.
Muitas vezes o paciente ele é tão mal acostumado a ser mal atendido que muitas vezes eu escuto. Você não está vendo na ficha aí não? O médico não botou aí, o médico não botou aí não? Senhor, senhora, o médico botou, mas eu queria saber de você. O que você está sentindo? Isso quebra totalmente o gelo dele, isso quebra totalmente a frieza dele. Ele pensa, poxa, o cara está preocupado comigo. Ele não apenas me fez o exame de qualquer jeito. Ele está preocupado comigo. Então, mostre essa empatia, mostre essa preocupação com o paciente. E tem que entender que cada paciente, ele é individual. Às vezes você vai atender de uma forma que vai agradar um, que não vai agradar outro. Com isso, você vai adquirindo experiência. Rosimeire. Rosimeire. Oi, mamãe. Rosimeire é minha mãe. Uma excelente esteticista. Oi, mamãe. Obrigado pela moral. Então, assim, fale. O profissional da radiologia, ele deve interagir com o paciente. Ele tem que ter essa interação com o paciente. Primeiro objetivo, gerar confiança. Que o paciente confie no seu trabalho. Segundo objetivo, com as informações que você colheu dele, você consiga realizar um exame mais adequado, mais específico, de acordo com a necessidade daquele paciente. É aquela situação que nós demos exemplo aqui da solicitação de tórax. É uma pneumonia? É um trauma? É um pós-operatório? Enfim, nós temos que estar adequados à situação daquele individual, daquele paciente. E, obviamente, fazer uso de toda a tecnologia nos proporciona. Eu não estou falando da gente esquecer a tecnologia, esquecer o equipamento, claro que não. Nós temos que usar toda a tecnologia ao nosso favor. Então, se a mesa mexe, por que a gente vai mexer no paciente? Se a mesa desce, por que a gente não desce a mesa para ajudar o paciente a subir? Então, utilizar tudo da nossa tecnologia, tudo do nosso aparato que tem na nossa sala, para realizar o melhor exame adequado, individualizado para aquele paciente. Sim. Então, assim, quanto mais você humanizar, as pessoas vão conseguir dizer assim, poxa, eu cheguei tão armado e cheguei lá me desarmado, né? Uma forma de falar assim. Né? Então, você chega, trata bem o paciente. Às vezes, o paciente chega já tão fragilizado, já chega tão... foi atendido logo atrás, na recepção ou no outro posto de atendimento tão mal atendido que, às vezes, ele já chega assim, poxa, será que eu vou ser mal atendido também lá? Então, o paciente chega fragilizado. E quando ele vê aquele atendimento, muita gente pergunta assim, pelo sotaque, você não é daqui? Você não é... Não sou, não. Então, assim, eles, né? Às vezes eles chegam carentes também. Às vezes eles vão... Às vezes querem, um idoso, às vezes quer uma palavra de conforto. Às vezes quer que eu digo assim, é você chegar, tratar bem como você falou. É você perguntar o que o paciente tem. É você se dedicar também ao paciente, porque cada paciente é único, né? Como você falou. E esse tema ele é muito importante, inclusive, para quem é meu aluno, eu sou coordenador do curso de radiologia aqui, eu coloquei no curso, na grade curricular, a disciplina de humanização. Humanização é disciplina agora nos cursos de radiologia e eu quero implementar também em todos da saúde, também no de enfermagem, porque isso é muito importante. E se você não consegue se comunicar muito bem, um sorriso, olhe o paciente no rosto. Bom dia, senhor. Boa tarde. Boa noite. Olha no olho do paciente. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Dá um sorriso. Pega a requisição. Olha para o paciente com um olhar de carinho. Dá um sorriso para ele. Ora, quando a gente estamos como paciente, a gente não reclama. Vixe, doutor fulano de tal, só fez escrever no papel, não olhou nem na minha cara. E por que quando nós somos profissionais, nós não podemos fazer diferente? Então, nós temos que fazer diferente. Olha o paciente no olho, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que, com certeza, só isso vai transformar aquele paciente, que muitas vezes o paciente, ele é mal atendido desde lá da recepção, desde onde ele faz o cadastro, ele passa a ser mal atendido por todos os setores. Quando ele chega na radiologia, ele já está com a cabeça desse tamanho, já está esperando a 1 hora ou mais ali para ser atendido, sendo mal atendido, com grosseria.
Então, quando a gente dá um bom dia, um sorriso, pergunta o que aconteceu ao paciente, Iago, nossa a gente já muda. Iago, só falta 2 minutinhos para nossa live acabar, tá? Então, assim, eu quero agradecer demais todo o carinho que você teve em receber, né? A gente, de ter nos proporcionado uma aula tão bacana, tão interessante, que muitos profissionais devem ter, compreender, porque nós realmente nós precisamos dessa reciclagem, tá? Então, eu quero te agradecer demais, quero agradecer aqui também ao nosso diretor, o Varney, da Residência Penedo, por nos estar nos proporcionando, aos alunos da Residência Penedo que estão na nossa live, os seus alunos, os meus alunos também da Grau, que estão aqui. E falta só tua palavra, rapidinho, não vai cair, rapidinho. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença de todos. Foi muito pouco, está na metade aqui, mas posteriormente a gente pode fazer outra. E eu queria passar para vocês rapidinho aqui 2 coisas. Primeiro, os meus contatos. Quem quiser me procurar Instagram, Facebook, e-mail. E também eu queria deixar uma mensagem final. Uma mensagem aqui para encerrar rapidamente, que é o seguinte: ao cuidar de pessoas, desliga o automático e esteja 100% presente. Mostre ao paciente que ele é único e especial e vá além das tecnologias proporcionadas por um equipamento. Pois para ser um bom profissional na saúde, não basta conhecimento. Então, pessoal, muito obrigado a todos, um abraço. O que precisarem, estou sempre à disposição. Procura nas redes sociais, deixa mensagem, qualquer dúvida, precisou de materiais.